Estão vendo? Apareceu o PowerPoint? Sim. Então, pessoal, muito bom dia a todos e a todas. Então, aquela primeira lâmina sempre, né, para que vocês tenham referência do que a gente viu na aula passada e na aula retrasada, e assim, né, poderem estar sempre com a matéria que a gente tinha na cabeça, tá? Então, a gente não precisa falar mais toda a aula sobre isso, sempre vai ter essa lâmina inicial, para que vocês possam, eventualmente, né, lembrar das discussões. Não se esqueçam que sempre, naqueles primeiros 15 minutos que a gente teve agora, vocês vão poder retornar as matérias da aula passada, basta que vocês deem uma olhadinha anterior, para que a gente possa, né, trocar alguma ideia, né, sobre a aula passada, que eu acho sempre interessante. A aula de hoje tem várias coisas. Eu acho que eu fiquei brabo ontem com alguma coisa, hoje eu vou ficar mais brabo ainda. Hoje eu vou ficar indignado. Né? Vai chegar perto da última lâmina, eu vou estar totalmente estressado. Eu até estou com uma voz começando a ficar rouca dos berros que eu dei na aula das 8 horas. Mas não foi com ninguém, tá? Foi com o legislador. Porque o legislador, às vezes, força. E quando ele força, a gente deve apontar aquilo que, eventualmente, tenha ficado de equivocado dentro da leitura do código. Ok? Então, vamos lá. Então, a gente começa hoje vendo o capítulo 2, na sequência de artigos que a gente está já vendo desde a semana passada, que tem duas informações importantíssimas já no título. No título do capítulo 2, tem duas informações importantíssimas. Eu só botei uma em azul ali, mas depois eu posto a outra em azul e troco lá o arquivo para vocês no Moodle, certo? Que é o seguinte, o título 2 começa do cumprimento provisório da sentença que reconhece a exigibilidade de obrigação de pagar a quantia certa. A primeira informação, certo? A primeira informação que vocês têm que ter. A partir de agora, a partir desse momento, a gente vai começar a ver o rito, a gente vai começar a ver o procedimento relacionado àquilo que a gente conversou na primeira aula, relacionado ao cumprimento provisório da sentença. Eu não estou aqui falando em cumprimento definitivo. Eu estou falando em cumprimento provisório, antes do trânsito em julgado. Porque a gente não pode confundir os capítulos. Esse capítulo, eu vou dar sequência às regras e princípios atinentes a como se cumpre uma sentença da forma provisória. Certo? Antes do trânsito em julgado. Depois do trânsito em julgado, o cumprimento passa a ser definitivo. E a segunda informação, que é mais importante e que eu não coloquei em azulzinho, está ligada ao quadro em laranja ali e aquela imagem linda ali do jardim ali de casa, aqui da Zona Sul que eu moro. Quem gostou um dia querer visitar meu jardim, está ali. Ó. Tá bem bonitinho. Que é o fato de que eu estou falando em cumprimento provisório para obrigação de pagar quantia certa. Veja bem, esse capítulo, embora depois vocês vão ver que tem a repercussão, de alguma forma, em outras formas de obrigação, a gênese, a natureza da obrigação pela qual nós vamos iniciar a entender como se cumprem as decisões é de quantia certa. Então, é aquilo. A Rafaela me deve 50 mil reais. É nesse capítulo, que eu vou aprender a começar a cumprir a decisão contra ela. Certo? Se a Marina me devesse algo fazendo alguma coisa ou deixando de fazer, eu estaria em outro capítulo. E se a Rafaela Oliveira tivesse que me entregar algo, eu estaria em outro capítulo. Esse capítulo, a natureza jurídica, é daquela obrigação que foi adquirida dentro do Poder Judiciário pela decisão de que alguém deve me pagar alguma coisa. Então, não confundam as coisas. Porque talvez aqui tenha uma das principais frases da aula de hoje. E frases relacionadas ao cumprimento de sentença. Né? Eu preciso de técnicas diferentes a depender da obrigação que eu vou cumprir. Essa frase,
ela é pro resto da vida de vocês. Eu preciso de técnicas diferentes para cada tipo de obrigação que eu vou tentar cumprir dentro do Poder Judiciário. Porque às vezes, ou não, muitas vezes, eu não consigo cumprir uma obrigação de fazer com uma técnica ligada à obrigação de pagar quantia. Eu não consigo cumprir uma obrigação de entregar coisa certa com uma técnica ligada à obrigação de pagar quantia. Porque na quantia eu quero dinheiro. Na entrega da coisa eu quero a coisa. Na obrigação de fazer ou não fazer, eu quero que se faça ou deixe de fazer algo. E eu não posso resumir tudo a dinheiro. Eu não posso resumir tudo a ir pegar dinheiro lá do patrimônio da Marina e me pagar. Esse ir pegar dinheiro do patrimônio da Marina e me pagar está ligado a esse tipo de obrigação. Que é ir no banco, pegar uma quantia da Marina, 20 mil reais, e pagar a conta que ela me deve. Ou, se ela não tem dinheiro no banco, penhorar o automóvel dela, botar a leilão e pegar o resultado do leilão para mim. Isso não serve para fazer ou deixar de fazer alguma coisa, e isso não serve para entrega de coisa. Então, a depender da natureza, eu preciso de uma técnica diferenciada. Então, quando a gente for vendo os capítulos, vocês vão ir vendo que a cada capítulo que a gente vai adentrar, a gente vai ver que tem técnicas diferenciadas para eu cumprir aquela determinada obrigação. Tem a técnica, por exemplo, da obrigação de alimentos. Vocês sabem qual é a técnica mais violenta do Código, não sabe? É a prisão civil. Que não se aplica não se aplica a obrigação de fazer, não se aplica a obrigação de não fazer, não se aplica a obrigação de entrega de coisa, mas se aplica na obrigação de alimentos. Por isso, né, que a Constituição e o Código de Processo Civil permitem, nesse tipo de obrigação, a prisão. Porque ela é uma técnica voltada a uma ideia de coercibilidade ao devedor, para que o devedor venha e pague coagido. Porque a natureza jurídica daquela obrigação de alimentos, ela é maior do que essas aqui que a gente está falando. Então, assim, ó, a gente vai ver por capítulos, né? Cada uma das obrigações específicas e as suas técnicas ligadas a cada uma delas, certo? Então, esse título, se vocês já entenderam, ganharam amanhã. Não pode ir embora, mas já ganharam amanhã. De forma alguma. Pode sair da aula, mas já ganharam amanhã. Vamos lá. 520. O cumprimento provisório da sentença impugnada por recurso desprovido de efeito suspensivo será realizado da mesma forma que o cumprimento definitivo, sujeitando-se ao seguinte regime. Então, vamos lá. O cumprimento provisório se faz da mesma forma que o cumprimento definitivo. Porque a obrigação é a mesma. Em tese, a obrigação é a mesma. Se ela mudar, a gente vai ver daqui a pouquinho quando ela mudar. Mas, em tese, eu tenho para cobrar da Rafaela Oliveira 20 mil reais no provisório e no definitivo. O definitivo apenas depois vai confirmar que eu, né, e transitar em julgado que ela me deve os 20 mil reais. Ponto. Então, eu cumpro da mesma forma. Como é que é essa forma? Eu devo ajuizar a minha ação, a minha petição inicial de cumprimento de sentença. Quando? Isso a gente vai ver semana que vem. Quando? Quando ainda tiver dentro do mesmo processo discussão jurídica com um recurso que não tem efeito suspensivo. Então, vamos lá. Eu ganhei 20 mil reais da Rafaela, aqui na terceira vara civil do Foro Central. Ela recorreu via apelação e o Tribunal de Justiça, a nona Câmara Civil, confirmou. A Rafaela deve 20 mil reais para o Marco. Até então tinha efeito suspensivo, porque essa apelação tem efeito suspensivo. Bom, agora a Rafaela quer ir ao STJ discutir isso. Ela vai recorrer via recurso especial e não vai ter efeito suspensivo, porque recurso especial extraordinário, via de regra, não tem efeito suspensivo. Então, a partir disso, eu ainda estou discutindo a matéria dentro do processo, via recurso, mas eu não tenho mais efeito suspensivo. Então, nasce ao Marco na possibilidade de iniciar provisoriamente aquele cumprimento, enquanto não transitado em julgado. Porque depois de transitado em julgado, aquele cumprimento provisório, ele já ganhou um espaço de tempo interessante para virar definitivo. Né? Então, o processo sem recurso
ou com recurso desprovido de efeito suspensivo, a gente inicia a fase de cumprimento. É isso que está dizendo o 520. E para ficar bem claro, porque eu acho que foi dessa turma que teve uma dúvida na semana passada, eu fiz ontem de noite, tá? Eu tenho que botar de novo essa lâmina lá no Moodle de vocês. Efeito suspensivo não tem nada a ver com trânsito em julgado. Ok? Então, eu botei lá, cumprimento provisório no vermelho. Tá? Pode iniciar quando existe recurso desprovido de efeito suspensivo. Que é diferente de trânsito em julgado. Porque quando eu tenho trânsito em julgado, eu já não tenho mais recurso desprovido de efeito suspensivo. Eu não tenho mais recurso no trânsito em julgado. Tá? Então, lá na outra quadra, lá o preto e o azul, é o cumprimento definitivo com o trânsito em julgado da decisão. Então, enquanto aquele quadro de baixo não se consolida, enquanto tem ainda trânsito em julgado daquela decisão, para tornar ela cumprimento definitivo, eu trabalho com o quadro acima, né? Que é um cumprimento provisório ligado a eu ainda ter discussão jurídica no processo, ligado a um recurso sem efeito suspensivo. Porque depois que tiver trânsito em julgado, acabou. Daí eu tenho que tornar ele definitivo. Quero que alguém me responda aí uma pergunta. Vamos lá, para ver se vocês entenderam. O Supremo Tribunal Federal vai acabar julgando esse processo entre eu e a Rafaela, que condena ela a 20 mil reais. Não sei como, mas o Supremo Tribunal Federal achou uma repercussão geral aí, o advogado achou uma repercussão geral e conseguiu, né, fazer um recurso extraordinário. Então, o Supremo Tribunal Federal está julgando amanhã, né, na sua sessão, os embargos de declaração, do agravo interno, dos embargos de divergência, no agravo em recurso ao Supremo Tribunal Federal, em recurso extraordinário. Ele está julgando amanhã esse recurso. Certo? Entenderam o exemplo? Bem dramático. Para entender mesmo. Então, amanhã o Supremo está julgando os embargos de declaração, nos embargos de declaração, no agravo interno, em embargos de divergência, no agravo ao recurso extraordinário, em recurso extraordinário, amanhã dessa matéria dos 20 mil reais. Pergunto, se vocês estivessem cumprindo, era provisório ou definitivo? Provisório? Era provisório. Ainda não teve trânsito em julgado essa decisão. Aí amanhã morre, passa o prazo do, né, recursal, transita em julgado, tornaria ele definitivo. Então, é isso que eu quero que vocês entendam, né? Que não interessa aonde está, se ainda pende julgamento de recurso, eu estou falando em cumprimento provisório. E se não pende mais, cumprimento definitivo. Até porque, vejam bem, é um exemplo caricaturado. Mas eu já vi em embargos de declaração, em todo esse exemplo que eu dei, a matéria ser revertida. Então, né, aquilo que eu iniciei provisoriamente cai por terra. Então, vocês têm que ter isso em mente. Né? Então, já peguem essa frase, que é ligada à próxima lâmina, se eu não estou enganado. Cumprir provisoriamente é um ato de responsabilidade da parte. Cumprir provisoriamente é um ato que a parte deve saber que sobre o seu cumprimento há uma certa responsabilidade dos seus atos. Porque eu sempre posso reformar por recurso aquilo que eu estou cumprindo provisoriamente. E aí o perigo de tudo. O perigo mora ao lado. E o perigo mora aqui. Eu começo a cumprir provisoriamente e aí cai por terra. A Sofia me ganhou nos embargos de declaração o direito que eu achava que até então eu tinha. E aí, veja bem, e aí não interessa se eu ganhei em primeiro, em segundo, no STJ, e vinha ganhando até então no Supremo. Os embargos mudou tudo, porque ele jogou toda a matéria de novo e disse que eu não tinha direito. E aí, como é que fica meu cumprimento provisório? É o que a gente vai ver muito na aula de hoje, certo? Entenderam esse raciocínio inicial? Ver se tem mais alguém com a câmera ligada. A Maiara, eu posso fazer exemplos com ela também. Está me olhando aqui. Eu sei que se ri ou não dos meus exemplos. Vamos ver, então. Bom, vamos lá.
Por isso que eu falei agora há pouco para vocês que cumprir provisoriamente é um ato de responsabilidade. Está lá no inciso 1º do artigo 520. Preste atenção no que diz o artigo 1º do artigo 520. Corre por iniciativa e responsabilidade do exequente que se obriga, se a sentença for reformada, a reparar os danos que o executado haja sofrido. Sério, eu estou pensando em fazer? Estou pensando em fazer as minhas lâminas com a minha nomenclatura e tirar exequente e executado, porque eu não preciso ficar irritado a todo momento. Eu vou trocar, e aí vocês vão saber que eu estou trocando, porque eu vou botar sempre em vermelho, que é meu time do coração, né? Quando for exequente credor, executado devedor e execução cumprimento. E aí eu não preciso me irritar em toda a lâmina que eu passo para vocês e não preciso voltar nessa parte que vocês já devem estar começando a encher de ouvir eu falar. Mas enfim, tá? Olha só, se eu comecei o cumprimento de sentença, agora, né, dos 20 mil reais contra a Maiara, pode ser Maiara, eu sei que se de repente a Maiara reformar a decisão, se eu causei algum prejuízo a ti, Maiara, tu pode se indenizar de mim. Essa é a lógica do inciso 1º e do princípio da responsabilidade dentro do cumprimento de sentença. Eu só vou cumprir se eu tiver praticamente certeza de que eu vou ter confirmado o meu direito nos tribunais de Brasília. Tá? Porque se eu sei que lá, olha só, se eu sei que lá em cima a coisa diverge, porque conheço o inciso 1º, eu não vou, né, começar tão cedo o cumprimento provisório da sentença. Eu vou esperar o STJ pacificar a matéria, pacificando ou julgando o meu recurso, eu começo a cumprir provisoriamente. Se eu sei que a terceira e quarta turma julgam diferentes uma matéria, o que não poderia acontecer, mas enfim, ainda acontece, né? Eu não sei ainda qual é a turma que vai cair o meu recurso, eu teria cautela em começar um cumprimento provisório de qualquer decisão. Então vamos lá, comecei a cumprir, causei prejuízo ao devedor, e o devedor, de alguma forma, reforma o direito que eu tinha até então, o devedor passa a ser o credor nessa ação. Olha que interessante. Há aquilo que se chama de despolarização no processo. Despolarização significa que os polos vão ser trocados. Eu sou credor, eu sou autor e credor da Rafaela de 20 mil reais e ela é redevedora no processo. Se eu começar a cumprir e causar prejuízo a ela e ela reformar a sentença e ela tiver prejuízo, ela pode, nesse mesmo processo, virar autora credora e eu réu devedor. Então, há uma troca de polos. O processo aguenta isso. O processo tem possibilidade de aguentar essa troca de polos, porque não tem por que eu ter um outro processo para cobrir esses danos. Então, a gente, nos próprios autos do cumprimento de sentença, faz essa troca. E aí a Rafaela, então, que era devedora, passa a ser credora e vai atrás de mim naquilo que eu lhe causei prejuízo. Porque agora eu não tenho mais direito contra ela. Eu comecei a cumprir meu direito antes do tempo. Eu comecei a cumprir meu direito provisoriamente. E aí sim, olha só, por conta e risco. Por conta e risco. Eu achava que eu estava grandão e tomei o quê? Um revés no STJ. Bom, é aquilo, é do jogo. É do jogo. Mas eu tenho que saber que eu posso indenizar. Por isso, pessoal, aí é uma dica de advogado, por isso que quando forem cumprir, tem que chamar o cliente de vocês. Por isso que lá na frente, quando se tornarem advogados e forem responsáveis pelos seus escritórios, quando tu vai cumprir uma decisão grande, tu chama o cliente de vocês e fala, vamos cumprir ou não vamos cumprir? Quais são os riscos? Vocês têm que responder isso para o cliente de vocês. Marco, quais são os riscos de eu cumprir? Se reformar no STJ, tem isso aqui. Entenderam? Entenderam? Bom, aqui então, inciso 2. Né? Exatamente a gente está falando, no caso, de reforma total da decisão e o que pode acontecer, né, que a gente acabou de falar.
Se houve reforma total da decisão, a Rafaela, então, vai... Então, o processo de cumprimento, a fase de cumprimento de sentença, então, né, se finaliza, porque eu não tenho mais cumprimento de sentença daquilo que eu não tenho mais direito, e as partes são restituídas ao estado anterior, né, das coisas. Né? Se tinha penhora, volta a penhora, né, retira a penhora do imóvel da Rafaela, por exemplo, e aí sim, liquidando-se eventuais prejuízos nos mesmos autos. E aí a Rafaela vai estudar com o advogado dela quais foram os prejuízos que o Marco possivelmente tenha me causado por ter cumprido provisoriamente aquela sentença contra mim. E aí ela vai, nos mesmos autos, pessoal, veja bem, no mesmo processo, se indenizar de mim. Então o processo inverte. É isso que a gente estava falando agora há pouco. O inciso terceiro é na reforma parcial do direito que eu tinha. Por exemplo, agora eu vou pegar a Marina. Marina de exemplo. Eu ganhei da Marina 30 mil reais. Certo? 10 mil reais de dano moral e 20 mil reais de danos materiais. Tá, Marina? Pode ser? Fechou? Pode. Tá. Tu foi para o Tribunal de Justiça aqui discutir isso, dizendo que eu não devia nada. Mas o Tribunal de Justiça, na 10ª Câmara Civil, disse o quê? Não, deve 10 mil reais para o Marco de danos morais e 20 mil reais de danos materiais. Até então tinha efeito suspensivo, porque a apelação nesses casos tem efeito suspensivo. Mas agora a Marina não se conformou, porque ela acha que o Superior Tribunal de Justiça pode tirar a condenação, pelo menos em danos materiais, e recorre ao Superior Tribunal de Justiça. Bom, ela recorre via especial que, em tese, não tem recurso, não tem efeito suspensivo. O que o Marco vai fazer? Vai começar a cumprir a sentença dela em quanto? 10 mais 20 em 30 mil reais, certo, Marina? Vou atrás de tipo de 30 mil reais. Em cumprimento provisório, porque eu estou discutindo o direito lá no STJ. O STJ diz o quê? Não, o Marco deve, quer dizer, o Marco é credor dos 10 mil reais de danos morais, mas não há comprovação de danos materiais nos autos. Razão pela qual ela dá provimento ao recurso especial da Marina para retirar a condenação de 20 mil reais. Só que agora olhem como é que ficou o processo. Eu tenho um cumprimento de sentença baseado em 30 mil reais, porque era a sentença que eu tinha até então, e o STJ me tira desses 30 mil reais 20 mil reais. Me sobra, então, um cumprimento de 10 mil reais. É o que o inciso terceiro está falando. O inciso terceiro está falando exatamente isso. Se a sentença objeto de cumprimento provisório for modificada ou anulada apenas numa parte, fica a parte que não foi modificada sendo cumprida. Não tem problema nenhum. Eu dou sequência ao cumprimento que eu já iniciei. Faço o quê? Eu faço uma readequação do título. Eu acabei não falando essa palavra, essa expressão na aula das 8, mas ela é muito bonita. Inclusive, se alguém chorar, já pode pegar o lenço. Olha que coisa bonita. Há uma readequação do título. Eu faço, o título se faz uma readequação de 30 para 10. E eu continuo o baile. E o baile segue. Tá? Então, é isso que está dizendo o inciso terceiro. O inciso quarto começa a me irritar. Vou até tomar uma água para descansar a garganta, que eu vou berrar daqui a pouco. Desceu. Lembram que ontem a gente falou em processo civil do credor e processo civil do devedor? Que o Código de Processo Civil vem para ser o processo civil do credor, mas mesmo assim ele se agarra em muitos momentos ainda em princípios da velha guarda e traz um processo civil do século XX, segurando o processo até o último momento para que o devedor não seja onerado excessivamente no processo. Por isso que eu botei a figura daquele senhor ali. Esse senhor representa o processo civil do século XX. O inciso quarto começa a me mostrar que eu não consigo largar de mão a ideia do processo civil do devedor. E depois vai se consolidar mais na frente, que é onde eu vou ficar muito pé da vida. Mas, enfim, nesse momento eu quero que você só veja o inciso quarto. Veja bem, estou cumprindo a sentença provisoriamente. O inciso 4 vai falar o quê?
o levantamento de depósito em dinheiro, ou seja, fui lá e bloqueei 30 mil reais da conta da Marina. Se eu quiser esses 30 mil reais, é isso que está dizendo ali. Então, o levantamento de depósito em dinheiro e a prática de atos que importem transferência de posse ou de alienação de propriedade ou de outro direito real qualquer, ou dos quais possa resultar grave dano ao executado, dependem de caução suficiente e idônea, arbitrada de plano pelo juiz e prestadas nos mesmos autos. Certo? Então, vamos lá. O que isso aqui quer dizer? O que isso aqui quer dizer? Pessoal, se eu tiver naquele... Está dizendo o seguinte, tá? Se eu tiver naquele exemplo que eu fiz há 10 minutos atrás com vocês, se eu tiver em embargos de declaração no agravo interno, em embargos de divergência, em agravo ao recurso extraordinário, em recurso extraordinário no Supremo Tribunal Federal, e começar um cumprimento provisório de sentença, se eventualmente o credor quiser ficar com o dinheiro desde já ou com um bem desde já, ele deve pegar com uma mão e na outra mão caucionar o processo. Prestar caução. Ou seja, elas por elas. Se eu quiser pegar os 30 mil reais da conta da Marina que eu bloqueei para pagamento da indenização, eu devo deixar em contrapartida um Civic 2012 de caução no processo, para caso seja reformada a decisão, o devedor puder, com essa caução, se pagar. É isso que está dizendo. É exatamente isso que o inciso 4 está dizendo. Olha só, eu te dou com uma mão, eu deixo tu fazer, olha só, eu deixo tu fazer isso. Mas para deixar tu fazer isso, eu quero aquilo. Mas prestem bem atenção agora no que eu vou dizer. Tá, tudo bem, Marcos, tu tá trocando dinheiro por um carro. Sim, mas é elas por elas, tá? Eu estou pegando dinheiro e estou deixando o valor em dinheiro numa caução. Mas a grande pergunta por trás disso é a seguinte: Marco, mas nesse momento, olha só, comecei a me irritar, mas nesse momento, o direito do credor não é muito mais forte que o do devedor? Eu já tenho terceira vara civil que deu procedência nos pedidos. Eu já tenho confirmação na 10ª Câmara Civil do Tribunal de Justiça. Eu já tenho confirmação pela terceira turma do Superior Tribunal de Justiça. O Supremo já julgou por 4 ocasiões e está em embargos de declaração agora. O direito do credor não é forte o suficiente para que haja dispensa de caução nesse momento? Eu quero que você se faça essa pergunta, não a mim. Eu tenho minhas críticas à fase de execução e ao cumprimento, até porque eu sou muito radical, né? Quem lê meu doutorado lá tem um susto de como é que eu sou radical nas coisas. Mas enfim, estou falando agora para vocês raciocinarem para a vida de vocês. Vocês não têm que se fazer essa pergunta? Mas vem cá. Mas já não deu de chance para o devedor? O devedor acha que agora, nesse ZD, do ZD, do AI, do AREST, do REST, vai virar tudo. E mesmo assim eu tenho que fazer o credor, colocar algo nos autos para poder sacar algo. Veja bem, eu começo a ver locais de injustiça na conformatação da lei. Mas, enfim, olha só para mim, vai piorar. Vai piorar. Tá? Vai piorar. Mas já vamos chegar ali, certo? Então, entenderam bem esse artigo aqui? Esse aqui é questão número 49 da prova. Vai cair. Como é uma prova só, são 112 questões. Né? Essa aqui é 49. A gente está no início da matéria recém. Né? Então, estou brincando, tá? Não vamos mandar para a coordenação. O homem falou em 112. Não, é mentira minha, estou brincando. A prova é bem fácil. Tá? Vamos lá. Bom, aí vai dando a sequência do artigo 520, tá? Vai dizer o quê? A gente já vai voltar no inciso 4º, mas vai dizer o que agora aqui. Parágrafo 1º do 520. No cumprimento provisório da sentença, o executado poderá apresentar impugnação se quiser nos termos do 525. Tá, o que está dizendo isso?
Pessoal, nem vou perder muito tempo aqui, porque a gente vai ver impugnação ao cumprimento de sentença daqui a 2 aulas, possivelmente. O que está dizendo o parágrafo primeiro? Ora, certo? No cumprimento provisório da sentença, como tu estás adiantando as coisas, o devedor também vai adiantar suas coisas. Eu não posso ficar com um cumprimento de sentença sem contraditório. Eu não posso ficar com um cumprimento da sentença sem devido processo legal. Então, o legislador está dizendo, se tu começar a cumprir provisoriamente a sentença, o devedor vai poder se defender nesse processo. Então, o devedor vai antecipar a sua defesa, aquela que ele apresentaria no cumprimento definitivo, agora no provisório, porque eu estou adiantando as coisas no processo. Tá? Então, é isso que está dizendo o parágrafo 1º do artigo 520. O parágrafo 2º começa a te dar um recado muito interessante que veio em 2005 com aquela lei 11.232 e que se consolida agora no Código, no artigo 523, quando é definitivo, e também no parágrafo 2º do 520, quando eu estou falando em provisório. Pessoal, prestem bem atenção. Esse é um momento da lei, que o advogado do devedor tem que ter um cuidado muito cauteloso para conversar com o devedor quando o credor começa com cumprimento voluntário. Um cumprimento provisório de uma decisão judicial. Por quê? Por que eu digo isso? Vamos lá. Deixa eu ver quem está mais aberto aqui. A Maiara fechou, não posso mais fazer exemplo com ela. Vou pegar... Então, a Sofia de novo. A Sofia que foi lá para cima. Tá? Sofia, presta bem atenção, tu é devedora, tá? Eu gosto de colocar vocês nos processos para vocês verem vocês têm que ver o sentimento por trás disso. O sentimento não só emocional, mas financeiro. O sentimento que a finança vai fazer na tua vida, para tu poder tomar tuas atitudes ou não. Tu me deve 100 mil reais, certo? Tu me deve 100 mil reais. E tu tá nesses embargos, tentando reformar isso. Tu já sabe que o judiciário já te deu um recado, tu deve, certo? Tu deve 100 mil reais pro Marco. O Marco está numa situação mais confortável porque ele é credor, vai iniciar o cumprimento de sentença provisória. E vai ajuizar o cumprimento de sentença de 100 mil reais contra a tua pessoa, certo? Para tu pagar os 100 mil reais. Ok? Aí o seguinte, desde 2005, a lei já era clara e agora está mais clara ainda. Se tu não pagar esses 100 mil reais no prazo que a lei fixa, que a gente vai ver semana que vem, que tu deves pagar, no dia subsequente ao não pagamento, tu não me deve mais 100 mil reais. Tu me deve 100 mil reais mais 10% de multa pelo não pagamento e tu me deve 100 mil reais mais 10% de honorários de cumprimento de sentença. E isso a lei diz que é assim. Não é 5, não é 9, não é 1, não é 0,5%. É 10%. Quem não paga a conta em cumprimento de sentença aumenta a sua conta em questão de dias em 20%. E aí eu te pergunto, se tu tem dinheiro para pagar, tu sabe que eu vou te cobrar porque eu vou atrás dos teus bens. Tu prefere pagar 100 ou 120 em questão de dias? Prefiro pagar 100. Esse é o raciocínio que o devedor deve fazer. Se o devedor sabe que suas chances são mínimas no processo, o advogado deve alertar ele disso. Sofia, de hoje para amanhã, quando fechar o 15º dia, tu vai aumentar de 100 para 120. Tu vai continuar discutindo isso, né, no STJ e no STF? Ou vamos desistir, né? Ou vamos pagar isso aqui e esquecer essa parte, né, da dívida que tu deve e tal. Você tem que conversar isso com o cliente de vocês. Só que eu estou falando, pessoal, de 100 mil e 20 mil. Podia estar falando de 100 reais, acresce 200 reais. Podia estar falando de 1.000 reais, acresce 200 reais. Eu podia estar falando de 10 mil reais, acresce 2 mil reais. Mas de 1 milhão, acresce 200 mil. Em 10 milhões, acresce 2 milhões.
Então, o advogado deve alertar o cliente dessa nova fase do processo. Porque a sua responsabilidade é alertá-lo, né, para que essas multas e esses honorários não sejam, né, acrescidos ao seu patrimônio se ele tinha alguma intenção de pagar. Então tem que cuidar com o parágrafo 2º, porque ele se consolida também no cumprimento de sentença. A multa e os honorários a que se refere o 523 são devidos no cumprimento provisório. Fechou? Professor, Oi? eu só fiquei com uma dúvida. Sim. Se mesmo com a apresentação de impugnação ao cumprimento de sentença, haveria esse acréscimo. Ah, tá. Isso a gente vai ver daqui a umas 2 aulas, daí a gente vai esmiuçar a impugnação ao cumprimento de sentença. Mas quando tu perde a impugnação ao cumprimento de sentença, tu nunca teve direito. Ah, certo. Então teria o acréscimo. Tu resistiu injustificadamente. Então, tu tem que pagar. Tá? Mas olha como é que tu pode se livrar, Sofia. O parágrafo 3º te diz como tu foge da multa, pelo menos. Tá? Se tu for intimado para pagamento de 100 mil reais e tu tiver como depositar para discutir na impugnação, tu faz que nem o parágrafo 3º. Ó. Se o executado comparecer tempestivamente e depositar o valor com a finalidade de isentar-se da multa, o ato não será havido como incompatível com o recurso por ele interposto. Tá? Então, eu posso pedir a guia de depósito, pagar os 100 mil reais e dizer, olha, espero o recurso ser julgado. E esse meu depósito de 100 mil reais não está dizendo lá no recurso que eu estou desistindo dele. Não está dizendo lá no recurso que a minha argumentação do recurso perde em algum argumento com o meu depósito. Não. Eu estou fazendo isso pura e simplesmente para não pagar multa. Então, o que está dizendo o parágrafo 3º? Não é incompatível o ato de pagar e recorrer. Não é incompatível o ato de depositar e recorrer. Não pensem nisso. Pensem como uma estratégia para pagar menos lá na frente. Se o recurso for confirmado e eu devo, tá, eu fugi da multa. E aí tu conseguiu dar para o teu cliente alguma vantagem financeira no processo. Mas isso, pessoal, não é opção do advogado. Isso é opção do cliente escolher. O cliente tem que saber que tem essa possibilidade. Senão, lá na frente, quando ele for procurar um outro advogado sobre esse processo, ele vai perguntar, mas por que o advogado não falou do parágrafo 3º do 520? Tu pagou 1 milhão a mais numa conta de 10 milhões por causa de um dia porque tu não depositou? Não, vai atrás dele, vai cobrar esse 1 milhão dele. Pessoal, cada vez mais se cobra esse tipo de profissionalismo dos profissionais liberais, principalmente os advogados aqui. Eu devo, né, mostrar ao meu cliente as vantagens que ele tem dentro do processo de realizar alguns atos. Caso contrário, eu estou sendo irresponsável com a lida do processo. Então, essa é uma informação que o teu cliente deveria saber para poder escolher se pagaria ou não. E aí, documentaliza isso. Foi informado a cliente Sofia Fischer de que se não pagasse, não depositasse para fim de fugir de multa, segundo o parágrafo 3º, para tu se isentar da responsabilidade. Cuidem sempre disso. Tá? Quarto, né, a restituição ao estado anterior a que se refere o inciso 2º. Olha lá o inciso 2º, né? Esse aqui, né? Aquele que, né, modifica toda a sentença e restitui as partes ao estado anterior. Tá? O que está dizendo o inciso 4º? A restituição ao estado anterior lá do inciso 2º não implica em desfazimento de transferência de posse ou alienação de propriedade ou de direito real eventualmente já realizada, ressalvando sempre a reparação dos prejuízos causados ao executado. Pessoal, vejam bem, o que está dizendo o parágrafo 4º? Ora, se por um acaso eu já fiz alguma mudança de patrimônio, tendo em vista que eu comecei a cumprir provisoriamente a sentença, não quer dizer que se eventualmente eu perder o processo, eu deva voltar ao total estado de fato anterior às coisas. Não, eu posso conseguir reverter aquilo em perdas e danos. E pagar a conta no processo.
Veja bem, se eu passei para o meu nome um apartamento de 100 mil reais, eu gastei no mínimo 10 a 15 mil reais para passar esse apartamento para o meu nome. Então, de repente, é mais fácil eu transformar aquilo que foi mudado nos tribunais de Brasília, por exemplo, e pagar uma perdas e danos do que sempre ter que retornar ao estado anterior das coisas. Então, é isso que está dizendo o parágrafo 4º. Às vezes a obrigação se torna impossível de ser refeita, ou às vezes ela se torna cara demais de ser refeita. Então eu vou lá e faço perdas e danos, eu indenizo as perdas e danos que eventualmente a Marina tenha sofrido em razão do cumprimento provisório da sentença. E o parágrafo 5º vai dizer uma coisa que é bastante importante de reforçar nesse momento. Olha o que está dizendo o parágrafo 5º. Se eu estiver muito rápido, fala, pessoal. Eu sei que vocês estão copiando aí, mas se eu estiver muito rápido, falem. Olha o que está dizendo o parágrafo 5º. As regras do cumprimento provisório de pagar quantia certa, sempre lembrando do título lá, ó. As regras do cumprimento provisório de pagar quantia certa valem para a obrigação de fazer e não fazer entrega de coisa. Ou seja, de outra forma, eu vou ter capítulos relacionados ao cumprimento da obrigação de fazer, não fazer entrega de coisa. Mas esses capítulos não dizem tudo. Então, na falta de dizer alguma coisa, eu me utilizo do regramento do capítulo 2 que a gente está vendo, de cumprimento de pagar quantia certa. Ou seja, dito de outra forma, o que a gente está vendo é subsidiário nas demais obrigações, né, que são cumpríveis também. Mas aí eu não posso deixar sempre de dizer aquela frasezinha, né? Mas isso não faz mudar a natureza das obrigações de fazer, não fazer, entrega de coisa, porque eu estou me utilizando do título de pagar quantia. Assim como não muda a natureza do processo de execução ser execução, quando eu utilizo as regras de execução para a fase de cumprimento de sentença. Eu sempre vou dizer isso para vocês fixarem isso na cabeça de vocês. Tá bom? Então, o parágrafo 5º está dizendo que é subsidiário às demais obrigações que são, então, cumpríveis. Certo? Agora sim. Agora, vamos dar continuidade à nossa saga. Que saga é essa? A saga do inciso 4º. Que é aquele inciso que eu comecei a mostrar para vocês que pode ter áreas de injustiça. O legislador, presta bem atenção, Rafael, agora. O legislador disse que, embora eu esteja discutindo em embargos de declaração no STJ, no STF, ainda é provisório. E tendo em vista que ainda é provisório, eu só posso cumprir provisoriamente, trazendo essas questões, né? Trazendo dinheiro ou trazendo bens ao meu patrimônio se eu prestar caução. Que já foi uma crítica que eu fiz, né, inicialmente a isso. Mas daí o legislador vai ter um insight. Então, é muito bonito falar insight. Né? Então, o legislador vai ter um insight. Tive um insight. Olha só, olha o insight que o legislador teve. Eu vou eleger alguns créditos e algumas situações e dizer o seguinte: o inciso 4º não pode valer para tudo. Certo? Porque existe algumas situações em que é mais importante do que tudo o crédito que o credor tem, tanto pela natureza quanto pelo momento que se está discutindo no processo, do que o devedor ficar sendo protegido ad eternum. Não, prestem bem atenção, não é válido esse meu raciocínio? Vocês não acham válido esse meu raciocínio? Olha, olha só o legislador pensando, tá? A depender da natureza da obrigação, eu não posso deixar elas por elas. Eu não posso dar com uma mão ao credor e pedir para ele dar outra ao devedor. Eu não posso pedir caução. Ou a depender da situação que o processo está, eu não posso pedir para o credor também dar com uma mão, receber com uma mão e dar com a outra. Então veio o artigo 521.
que vai dizer o seguinte, ó. Lembra aquela caução prevista no inciso 4º do artigo 520? Ó, ó, Marco. Até me despenchei. Essa aqui. Essa caução aqui. Lembra aquela caução? Pois é. Olha, ó, eu vou me irritar daqui a pouco, tá? Eu vou dar um berro. Pois é. Então, eu vou excepcionar o pagamento de caução, ou a garantia da caução, em 4 situações. Já é pouco, mas enfim, graças a Deus estão me dando 4 situações. Eu tenho que pensar assim, ó, nesse momento. Graças a Deus, Pai, estão me dando essas 4 situações. Que eles acham que é mais importante o credor ter do que o devedor ficar. Vamos lá. Inciso 1º. Se o crédito for de natureza alimentar. Amém. Amém. Se o crédito for de natureza alimentar, o recurso sem efeito suspensivo faz com que a transferência do patrimônio não precise de caução. Amém. Eu preciso comer. Preciso me alimentar, preciso, né, dar vestimento, preciso da escola, educação, lazer, tudo. Vem cá, se é alimentar, então eu vou excepcionar isso. Se é alimentos, não precisa de caução. Vitória, hein? Não se esqueçam nunca, recurso sem efeito suspensivo. Vitória. Nas obrigações com natureza alimentar, o recurso sem efeito suspensivo não precisa ter caução para eu pegar o din-din, né, da Sofia. Vamos para o inciso 2º. Quando o credor demonstrar situação de necessidade. Bom, necessidade qual? Financeira, né? Não é intelectual. Eu estou com necessidade intelectual de fazer algo. Não. Está na M. Está na M, né? Não tenho. Para prestar caução, eu não posso. Veja bem, se eu não tenho para prestar caução, eu não posso fazer com que o Poder Judiciário me obrigue a ter o meu direito me pedindo algo que eu não tenho para dar em troca. É uma coisa meio básica, né? É uma indenização por danos morais de 15 mil reais. Tu tá em casa passando necessidade. Não é alimentos. Mas tu não tem 15 mil reais para dar de troca em caução. Não vai pegar tuas roupas, teu sapatinho, né? Teu fogão, né? O que tu tem em casa e vai prestar caução. Não dá. Então, o inciso 2º nessa situação diz, não precisa de caução. Seria uma total incoerência o judiciário pedir, né? Para quem não tem, ter que deixar caução para receber aquilo que lhe é de direito. Fechou? Inciso 3º. O inciso 3º primeiro, ele que está ali, ele está revogado, tá? Então, o inciso 3º é o de baixo, que está ali em vigência. Ó. Pender agravo do artigo 1042. Ou seja, aqueles agravos lá relacionados a RESP e REST, né? Quando tiver em conformidade com jurisprudência e tal. Depois a gente pode botar até uma lâmina ali do 1042, que é uma coisa forte. Forte para o credor, de que vai ter confirmado o seu caso. Então é uma situação. Já não é mais uma necessidade, mas é uma situação processual. Que vai lhe dar o quê? Que vai lhe dar a possibilidade de ganhar o processo lá na frente. Vai lhe dar a possibilidade de confirmar o seu cumprimento provisório da sentença. E o inciso 4º, né? Quando a sentença a ser provisoriamente cumprida estiver em consonância com súmula da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça ou em conformidade com o acórdão proferido no julgamento de casos repetitivos. Ou seja, outra situação processual. Se por um acaso aquilo que tu tá cumprindo está de acordo com o que os tribunais superiores dizem que é o direito, tu pode ter o quê? Ter a transferência do patrimônio sem prestar caução. Fechou? Por quê? Porque esse é o código, pessoal. O código é da unidade do direito. O código é das decisões não serem, né, contraditórias, né, umas com as outras. Eu não posso ter o STJ julgando uma coisa e ter o juiz da vara de Tupaceretã julgando de outra forma. O juiz da vara de Tupaceretã pode dizer que o STJ está errado,
mas ele deve julgar de acordo com o STJ. Essa é a regra do código. Senão ele vai tomar uma reclamação. O código veio para isso. O juiz, né, de Santana do Livramento, de Bagé, de Santana de Caçapava do Sul, de Cachoeira do Sul, de Porto Alegre, o juiz de primeira instância vai poder sempre falar na sentença que discorda de tudo, mas ele vai ter que julgar de acordo com o que os tribunais de Brasília disseram que o direito é. Esse é o código. Se tu julgar contrário, tu vai tomar uma reclamação, porque tu estás o quê? Tu estás corrompendo com a unidade do direito que os tribunais de Brasília estão dando. E a reclamação serve para isso. Então, se estiver de acordo com o que a STJ e a STF estão dizendo, paciência. Eu sei que a Sofia vai perder o recurso na STJ e que o meu cumprimento provisório de sentença vai se tornar definitivo. Daí eu pergunto para vocês agora de novo. Estão com a câmera ligada. Poderia ter mais situações? Poderia. Mas vocês acham essas justas para dizer o seguinte? Não, né? Vamos partir disso aqui, né? Vamos partir disso aqui, vamos dar as mãos e cantar aleluia com a possibilidade que o legislador nos deu de, nessas 4 hipóteses, poder cumprir provisoriamente a sentença com transferência de patrimônio sem prestar caução, porque o credor tem o melhor direito até então. Veja que coisa linda. Né? E aí a gente está todo mundo feliz da vida até passar para o parágrafo único. E aí, pessoal, tudo isso não vale mais. Tudo isso, todos esses direitos ligados à natureza dos alimentos, à pobreza e ao estado de necessidade, e a unidade do direito que o Código tanto preza para se ter e para se respeitar, vem o desgraçado que não estava, né, olhando para todo o processo legislativo, não tinha lido a exposição de motivos do Código, não sabia para que o Código veio e conseguiu inserir o parágrafo único e disse o seguinte, que sempre que houver risco de grave dano ou de difícil ou incerta reparação ao devedor, não vale o 521. E o que vale é o inciso 4º e deveremos prestar a caução dentro do processo. Então, não interessa se teu direito é alimentar, não interessa se tu estás em estado de necessidade, não interessa se teu recurso não tem sucesso nenhum nos tribunais superiores, se o réu alegar de uma forma argumentada que o cumprimento daquela decisão de transferência de patrimônio poderá lhe causar manifesto risco de dano grave ou de difícil reparação, o juiz vai determinar que o credor preste caução, mesmo nesses casos aqui. E eu nem fiquei brabo, eu estou tão decepcionado que eu não fico mais brabo. Eu fico triste. Eu fico entristecido. Eu fico entristecido. Porque agora, nesse momento, eu vou fazer um exemplo para vocês e eu vou tentar derrubar esse parágrafo aqui e vou cair na mão de qualquer juiz que vai poder não derrubar. Quer ver? Vamos lá. O meu crédito contra a Rafaela Coelho, agora, para mudar um pouco de Rafaela. O meu crédito contra a Rafaela Coelho, agora, vou botar assim, ó, bem lá embaixo para mostrar que é um crédito baixinho mesmo, que é um crédito que vem para o meu patrimônio para que eu possa ter as necessidades básicas, né, de alguma forma atendidas. O meu crédito, Rafaela Coelho, ele é alimentar contra ti. Ele é alimentar contra ti. Ou seja, eu tenho o inciso 1º a meu favor. Além de alimentar, eu estou numa M, filha da mãe. Eu não tenho para pagar colégio dos meus filhos, eu não tenho para, né, para pagar a conta de luz e a conta de água. Eu não tenho para dar assistência aos meus familiares que estão em algum tipo de estado de necessidade. Eu estou numa M, enfim, que nem vou dizer o tamanho. Então, eu estou no 1 e no 2. Estou no 1 e no 2. Mas, ao mesmo tempo, Rafaela,
o teu recurso para o Supremo Tribunal Federal está em completo desacordo com súmula de jurisprudência do próprio tribunal. Então, além do 1, do 2, do 3, eu consigo provar que o teu recurso tem chances de insucesso de 99,9%. E aí tu vai ao processo e diz, porque eu pedi para esses R$7.000 serem resgatados ao meu patrimônio da tua conta que eu bloqueei, e diz o seguinte, que tendo em vista que se esses R$7.000 que estão na tua conta, esses R$7.000 que estão na tua conta vão te causar um enorme e grave dano, porque esses R$7.000 tu precisa para isso e para aquilo, vai cair na mão de um juiz que pode, a partir da tua argumentação, determinar, a contrário do que até então a gente tinha visto, que eu preste caução para poder pegar os teus R$7.000 dentro do cumprimento provisório da sentença. Então, veja bem, vamos pegar a sequência. Eu tiro de ti, porque eu te determino que tu preste caução do mesmo valor, ou valor muito parecido daquilo que tu vai eventualmente sacar ou transferir. Eu tiro de ti, te dou em algumas oportunidades a possibilidade de só pegar e te tiro de novo. Que lei é essa? Que efetividade é essa? Que processo civil do credor é esse? Que no último suspiro, prefere ainda dar um texto aberto o suficiente para o réu devedor poder argumentar frente a tudo que o código pede para que ele seja respeitado. Então é isso, pessoal. Eu sou fã do código. Eu sou fã do código, né? Eu acho o código muito bom, mas eu tenho certeza que algumas vezes, e tenho certeza mais do que absoluta, porque eu já ouvi isso de quem fez, né? De que no processo legislativo se foram colocando coisas contrárias ao espírito que o código deveria ter. E essa, para mim, é uma amostra daquilo que, eventualmente, tenha de contrariedade com o mundo do que a gente realmente queria para o código, o mundo ideal do código, para aquilo que eventualmente tenha sido colocado aí numa gambiarra final legislativa para trazer a ideia do processo civil do século XX e a ideia de que o devedor ainda é o coitadinho do processo, para dentro do código. O coitadinho do processo, pessoal, nesse momento, a gente está falando em cumprimento de sentença. A gente não está falando em processo de execução. A gente está falando em cumprimento de sentença. Nesse momento, depois de anos dentro do Poder Judiciário, depois de anos declarado que quem te deve é o réu, o coitadinho do processo não é mais o devedor. O coitadinho do processo, já há muito tempo, é o credor. E vocês veem que nesse último suspiro, dentro de uma fase já em que os recursos não têm mais, ou não pendem mais de eficácia suspensiva, em que eu tenho tudo ao meu lado para poder colocar no meu patrimônio aquilo que me é de direito, talvez há anos já, eu tenho uma regra aberta o suficiente para admitir argumentação suficiente para que eu possa pegar de um lado, mas tenha que deixar de outro. Contrário a uma verba alimentar, contrário a um estado de necessidade e contrário à própria ideia do código de fortalecimento do direito proferido dentro dos tribunais de Brasília. Por que eu falo tribunais de Brasília? Por que eu não falo tribunais superiores, né? Não sei se vocês já viram isso, né? Não sei se vocês viram que eu falo tribunais de Brasília para me referir ao STJ e ao STF aqui na matéria de vocês, porque a própria Constituição diz, né, que os tribunais superiores serão em Brasília e o Supremo Tribunal Federal. Diz isso lá no artigo 92, se não estou enganado, por 2 vezes, né? Terão sede em Brasília os tribunais superiores, STJ,
Tribunal Superior do Trabalho, Superior Tribunal Militar e Superior Tribunal Eleitoral, o Conselho Nacional de Justiça e o Supremo Tribunal Federal. Então, a própria Constituição diz que os tribunais superiores são uma coisa e o Supremo Tribunal Federal é outra coisa. Então, por isso que eu não falo, até para evitar confusão com a própria Constituição, em tribunais superiores, quando eu me refiro aos tribunais de Brasília. Ou me refiro ao STJ e ao STF. Né? Vocês até vão encontrar alguma coisa que eu escrevi um dia falando em tribunais superiores. Né? Mas isso faz parte do nosso amadurecimento. Né? Eu escrevi coisas há 10 anos atrás que eu me arrependo. Então, mas que eu mudo agora e escrevo de uma forma diferente. Então, por isso que eu falo tribunais superiores. Certo? São 11 horas, né? Eu acho que a gente teve muita informação hoje. Foi aqui que eu parei com a aula da 169, né? Exatamente aqui. Porque tem essa questãozinha que pode começar semana que vem, que é bem rapidinha, para a gente começar, então, né, no 523, que é o cumprimento definitivo mesmo. Mas até aqui, eu quero que vocês depois pensem sobre a aula de hoje, né? Olhem de novo, se puderem, as lâminas, para poder, né, criar esse senso crítico. Porque é o senso crítico criado por vocês sobre a lei que vai fazer vocês não esquecerem mais ela. É quando vocês puderem, bah, que sacanagem aquilo, hein? Aí vocês sabem de cor o negócio. Putz, que sacanagem aquilo, hein? Bah, mas lá no 500, né, 520, 521, pelo amor de Deus, o que o legislador fez? Que salada de fruta, enfim, né? Esse é o espírito que eu quero que vocês consigam, né, fazer não só com o Código de Processo Civil, mas com todos os demais. Onde tem uma injustiça, a gente pode trabalhar bem a nossa veia crítica, tá bom? Eu vou parar aqui vou parar de partilhar a tela, vou parar de recorrer,